Irmão Rafael vai trazer a palavra para as nossas vidas nessa noite. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito até aqui, Senhor. Senhor, eu quero te apresentar o irmão Rafael nas suas mãos, que o Senhor use ele como seu instrumento, que o Senhor fale, Senhor, nos seus lábios, que o Senhor encha os lábios dele, Senhor. Alimenta nossas almas, nossos corações nessa noite com a sua palavra, Pai. Muito obrigado pela vida do teu filho, Senhor. Agora usa ele, Senhor. Faça ele lembrar de tudo que ele estudou, Senhor, para trazer com palavra para a tua igreja. Abençoa teu filho, em nome de Jesus, amém. Pessoal da igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém, irmãos? Pode tomar o seu assento. É motivo de muita alegria, né, estarmos aqui nesta noite, a qual, prove a Deus, a gente está aqui nesta noite, buscando a presença do Senhor, a face do Senhor. Como foi dito aqui no começo, né, está um friozinho lá fora, né, mas nós decidimos estar aqui na casa do Senhor, glorificando a Deus, adorando o nome do Senhor, né? E eu creio que nesta noite Deus falar aos nossos corações, já tem falado, né, irmão? Isso só vai concluir o que você tem ouvido da parte do Senhor nesta noite, né? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Romualdo, que me fez esse convite. Quero louvar a Deus pela vida das irmãs que estão aqui atrás, por todos que estão aqui nesta noite, pela liderança, pelos pastores, aqueles que estão na live nos assistindo, né? E quero louvar a Deus pela minha esposa, que ela falou que vai assistir para depois ficar me criticando, né, irmão? Só Jesus. Mas é assim mesmo, né, irmãos? Entendeu? Quando ela fala que foi bom, foi bom. Quando ela fala que foi mais ou menos, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Sabemos quanto é responsabilidade de estar aqui, trazendo a palavra do Senhor. Mas Deus tem misericórdia das nossas vidas e eu creio que Deus vai falar plenamente com a gente nesta noite. Amém, irmãos? Então, abra as vossas Bíblias no livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Onde o título diz A invocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1, né? Aqui Deus vai falar ao nosso coração e eu quero já falar para a igreja quando nós não, para você ver como a gente não obedece a palavra de Deus, quando a gente desobedece a palavra de Deus, o que acontece nas nossas vidas. Quando a gente não se coloca na brecha, quando a gente não faz o chamado, o que Deus chamou a gente para fazer, você vê o que acontece com a gente na nossa vida. O que aconteceu aqui na vida de Jonas não é diferente nos dias de hoje. Quando Deus chama a gente para fazer algo e a gente desvia do caminho do Senhor, achando que Deus não está vendo a gente, tentamos fugir daquilo que Deus pensa na nossa vida. Quando você é colocado para estar aqui na frente, falando do amor de Deus, quando você rejeita, quando você corre, quando você se nega, achando que Deus não está te vendo, mas uma hora Deus te pega, uma hora Deus te acha. E quando a gente desobedece aquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente paga um preço. Não só a gente, aqueles que estão à nossa volta, aqueles da nossa família, pagam um preço quando a gente não é chamado. Porque quando a gente se coloca à disposição, quando a gente coloca a mão na arada, a gente não é apto para olhar para trás. Quando Deus nos chamou para estar pregando a palavra dEle, para falar do amor dEle, a gente não pode mais retroceder. Deus quer que a gente prossiga, Deus quer que a gente continue falando do amor dEle. Tem muitas pessoas que precisam ouvir a voz de Deus ainda, tem muitas pessoas que precisam ouvir que Deus liberta, que Deus salva, que Deus cura. Tem muitas pessoas que precisam ouvir a tua voz falando, precisa ouvir você falando da presença de Deus, da palavra de Deus. Tem muita gente da nossa família que ainda precisa ouvir falar de Deus. Amém, irmãos? Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, e pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, e diante da face do Senhor. Versículo 4. Mas o Senhor mandou o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um aos seus deuses, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia no profundo sono.
E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: O que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Amém, irmãos? Irmão, essa passagem é uma passagem bastante conhecida. É uma passagem onde Deus fala para Jonas se levantar e ir até a cidade de Nínive pregar contra aquele povo. Cidade de Nínive, onde o povo estava corrompido, onde a malícia daquele povo chegou até as narinas do Senhor. Jonas, como um profeta de Deus, que sabia o que fazia, o que Deus chamava ele para fazer, ele sabia que tinha que pregar contra aquele povo. Mas Jonas, ele sabia que se ele fosse naquele local, se ele fosse pregar para aquele povo, ele sabia que Deus, o Deus que está aqui nesta noite, é misericordioso, é bondoso. E ele sabia que se Deus ouvisse aquele povo e aquele povo se arrependesse, Deus ia livrar aquele povo. Muitas das vezes não é diferente. Nós pregamos a palavra para aquele povo e nós sabemos que Deus é misericordioso para salvar a vida de algumas pessoas. E Jesus, ele fala para o Jonas: Jonas, se levanta. Aqui me chama muita atenção, porque quando Deus fala para Jonas para ele se levantar, é porque ele estava ou sentado ou deitado. Aqui já vai a primeira lição desta noite. Deus está chamando a gente para se levantar, para a gente não ficar sentado nem deitado. Deus está falando para a gente sair e pregar a sua palavra. Deus está falando para mim e para você: Rafael, se levanta, se põe à disposição, se põe em pé. Vai pregar aqueles que precisam ouvir a minha voz, ouvir a minha palavra. Deus está dizendo para mim e para você se colocar de pé. Talvez você veja aqui nesta noite, talvez você está caído, deitado, sentado, prostrado, com sono, e não está vindo mais querendo vir para a presença de Deus, não está querendo buscar mais, orar mais, e Deus está dizendo para mim e para você aqui nesta noite: se coloque de pé. Interessante que Deus fala para Jonas assim, ele dá uma ordem para Jonas: vai até a cidade de Nínive e pega contra aquela cidade. Aqui já começa a desobediência de Jonas. Jonas, como profeta de Deus, ele sabia, ele conhecia Deus como ninguém. Ele sabia que ele tinha que obedecer à voz de Deus. Ele sabia que tinha que ir à cidade de Nínive pregar a palavra de Deus. Mas aqui já vai a desobediência de Jonas. E Jonas, ele foge da presença de Deus, diz a sua palavra, achando que Deus não via Jonas, achando que Deus não sabia para onde Jonas ia, achando que ele fugindo ele ia enganar Deus, achando que ele fosse para Tarsis ele ia enganar Deus. Muitas das vezes é assim na nossa vida, pastor Romualdo. A gente fica em casa não querendo vir para a presença de Deus, não querendo vir para a casa do Senhor, achando que Deus não está vendo a gente, achando: eu vou ficar em casa, eles vão achar que eu estou doente, eu vou ficar em casa, eles vão achar que eu estou passando sufoco, mas Deus está te vendo. Talvez Deus está dizendo para mim e para você: não fique em casa, venha para a presença de Deus, não deixa de vir para a casa do Senhor, busca a presença do Senhor. Não tem nada melhor no mundo do que estar na presença do Senhor. Aqueles discípulos passaram por uma tempestade, eles estavam dentro do barco. O barco aqui na palavra de Deus significa a casa do Senhor. A tempestade se levantou, eles poderiam mergulhar, fugir, mas eles decidiram estar na presença do Senhor. É Deus dizendo para mim e para você: fica na minha presença, não saia da minha presença, fica na minha casa, não saia da minha casa, busque ao Senhor, independente do frio, independente da chuva, independente do que você está passando, venha para a casa do Senhor, porque aqui é refrigério, aqui é restauração, aqui você é liberto, aqui você é curado, aqui a tua vida transforma, aqui Deus cura a tua casa, aqui Deus cura a tua família. Oh, eu já estou sentindo a graça de Deus aqui neste lugar, eu já estou sentindo a presença aqui de Deus nesse lugar. Deus está falando comigo, com você: fica na presença do Senhor. E Jonas, ele fugiu, ele foi para Tarsis. A palavra de Deus diz que Jonas pega o navio e vai para o porão. Porão é um lugar de escuridão. E Jonas pega no sono profundo. Muitas das vezes nós estamos num sono espiritual. Jesus, eu não sei por que tu está mandando eu falar isso, porque eu trouxe um esboço, mas nada está aqui. Deus está mandando eu falar isso nesta noite. Jonas foi para o porão, lugar escuro, lugar onde não tem escuridão, achando que Deus não ia ver. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus, ele vê na escuridão, Deus, ele vê na luz, Deus vê debaixo da terra, nos céus, aonde tudo é. Jesus manda em todas as coisas, ele manda no céu, manda na terra, manda nas estrelas. Não adianta se esconder. Muitas das vezes nós estamos caindo no sono espiritual, irmão. Nós estamos caindo no sono, nós não queremos pegar a palavra do Senhor, nós não queremos mais buscar a presença de Deus. Nós queremos fugir da face do Senhor.
Talvez você não está aguentando, talvez as coisas não estão acontecendo na sua vida e você está querendo fugir, achando que Deus não está te vendo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai te pegar, Deus vai te achar. Não adianta você fugir que Deus vai te achar. Deus vai te pegar e você vai ter que vir na presença dEle. Interessante que Deus fala aqui na tua palavra que Deus manda uma tempestade para aquele lugar. Entenda uma coisa, pastor Romualdo, eu vi isso hoje e eu achei muito interessante. Todo mundo obedece Deus, menos a gente. Quando Deus fala com os animais, Ele obedece. Quando Deus fala com a tempestade obedece. Quando Deus fala com todo mundo obedece, menos a gente não obedece. Deus falou para Jonas e Jonas desobedeceu o Senhor. E aí está vendo a decadência de Jonas. Jonas só está descendo. Primeiro ele foge da presença, desce para o navio. Agora ele desce para o porão. Tu vê o que a desobediência faz na nossa vida, irmão. Muitas das vezes, quando nós desobedecemos ao Senhor, nós só estamos descer. Nós só vamos a descer. E nós vamos afastando da presença do Senhor. Porque a desobediência, ela faz isso. Faz a gente se afastar da presença de Deus. Deus não chamou a gente para ser desobediência, não. Deus chamou a gente para obedecer a tua palavra, para obedecer a tua presença. Obedecer o teu chamado. Você tem chamado, busca a presença de Deus, que você tem chamado na presença de Deus. Interessante que a tempestade se levanta. Olha o que a desobediência faz. Jonas, quando desobedece, ele atinge outras pessoas que não tem nada a ver com a história, mas ele desobedece. Não é diferente na minha vida e na tua vida. Quando você desobedece o chamado que Deus tem na tua vida, Deus afeta quem está do seu lado. Talvez um marido, uma esposa que está para vir para a casa do Senhor, mas quando você cai, quando você desiste da caminhada, aquele que está te vendo, que te inspira em você, que fala, ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas quando você dá um passo para trás, aquela pessoa, isso é mais uma, eu não vou mais para a casa de Deus. É muita coisa que está acontecendo aí fora, as pessoas falando, eu vou para a igreja para quê? Para ficar dessa forma? Eu vou para a igreja para quê? Para ouvir e fazer isso? É Deus falando comigo, com você, se coloca na brecha, para de ficar fazendo coisas que Deus não agrada aos olhos do Senhor, busca a presença de Deus, não fuja do seu chamado. Interessante que aqueles homens começam a jogar as coisas fora, como diz a tua palavra, suas fazendas. Tu vê como é que a desobediência afeta as outras pessoas. E aqueles homens se desesperaram, jogando as coisas fora. E Jonas, ele sabia que o negócio estava com ele. Ele sabia, mas Jonas não estava preocupado. Jonas estava dormindo lá no porão. Porque ele já sabia, ele já estava afastado. Porque quando você desobedece, a presença de Deus já se afasta de você. E você não consegue enxergar. Mas ele sabia aquilo ali. É quando a palavra de Deus fala para Jonas, quando Jonas fala assim, é só jogar eu no mar que vocês vão ver que isso vai acabar, porque tudo isso que está acontecendo é por causa de mim. Interessante que aqueles homens pegam Jonas, jogam Jonas no mar. E diz a palavra do Senhor que um grande peixe pegou Jonas. Perceba que olha o que a desobediência faz. Jonas era mais fácil ele ter ido lá pegar na cidade de Nínive, porque Deus era com ele. Independente do que ele fosse passar naquele local, mas Deus era com ele. Entenda uma coisa, independente do que você for sofrer, independente das pessoas que vão se levantar contra você, mas se Deus mandou você ir é porque Deus te garante. Deus está dizendo para mim e para você, vai que eu vou te garantir. Vai pregar a minha palavra que eu vou te garantir, eu estou contigo. Não olha nem para a direita nem para a esquerda, só olha para o alvo, que eu sou o autoconsumador da sua fé. Vai na frente que eu estou contigo, eu te garanto. Olha a desobediência de Jonas. Jonas foge da presença do Senhor, vai para Tarsis, desce para o navio. Do navio ele desce para o porão, e só está descendo. Do porão eles jogam para o mar, desce mais um pouco. E do mar para a barriga do peixe. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro da barriga do peixe, uma escuridão tremenda. Ali Jonas, na cabeça de Jonas, eu posso conjecturar, ele já deve ter pensado, não dá mais para mim, eu desobedeci, agora eu vou perecer. Mas Deus tem um Deus misericordioso. Jonas começa a orar. No primeiro dia Jonas ora. Jonas clama ao Senhor, o Senhor fala assim para mim, não está escrito, mas eu vou conjecturar. Jonas, não é o momento, você tem que orar mais, você ainda não está preparado para ir lá pregar para aquele povo. E Jonas ora mais um dia, o Senhor, ainda não está o momento, você tem que orar mais. É Deus falando para mim e para você, você está orando pouco, você está buscando pouco, eu quero mais intimidade contigo. Deus quer intimidade contigo, Deus quer que você ore mais, Deus quer que você busque mais a presença do Senhor. Eu não consigo mais orar, pastor Romualdo, eu não consigo mais buscar a presença
presença do Senhor, eu não consigo mais ler a Bíblia. Deus está dizendo aqui nesta noite, isso vai ser jogado por terra. Aquele que não orava vai orar, aquele que não lia a Bíblia vai ler, aquele que não buscava vai buscar, aquele que não jejuava vai jejuar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E Jonas continua orando. E no terceiro dia Jonas ora. Aí Deus fala, pastor Marcelo, agora sim você vai lá pregar, você está preparado. Agora você vai lá. E diz a palavra do Senhor que o peixe cospe Jonas. E Jonas chega naquela cidade pregando o evangelho, pregando as boas novas. Eu imagino Jonas andando, como diz a palavra, que ele estava andando pregando. O Senhor é o que liberta, o Senhor é o que cura, o Senhor é o que transforma. Aquele que fez em outrora faz hoje. Aquele que abriu as portas no passado abre hoje. Aquele que faz a milagre no passado faz hoje. Aquele que abençoou no passado faz hoje. Ah, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você está esperando uma bênção de Deus há muito tempo. Talvez você está esperando portas abertas há muito tempo. Não desista, porque Deus vai abrir a porta. Aquele que te chamou é fiel para cumprir. As promessas de Deus não morrem na sua vida, assim como se cumpriram na minha vida, vai se cumprir na tua vida, só basta você crer. Eu quero profetizar aqui para você nesta noite, aquelas promessas que está guardada, que você acha que Deus guardou, Deus não guardou, continua perseverando, que eu sei que ainda no ano de 2025, a sua bênção vai chegar, o seu milagre vai chegar, as portas vão se abrir, e você vai cantar o hino da vitória neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E Jonas começa a pregar naquela cidade. Diz a palavra de Deus, não está escrito, mas eu pesquisando, aproximadamente 120 mil pessoas, se eu não me engano, de habitantes naquele lugar. E quando Jonas pregou naquele lugar, aquele povo se rendeu aos pés de Jesus. Aquele povo se arrependeu. Aqui é a coisa mais linda que eu gosto. É onde Jesus tem misericórdia pelo aquele povo. Aonde a malícia tinha chego no nariz de Jesus, que Jesus ia destruir aquela cidade. Mas o mais interessante aqui é que antes de acontecer algo ruim na tua vida, antes de Deus permitir algo acontecer na sua vida, Ele te avisa. Antes de acontecer algo para você se perder no caminho, Jesus te avisa. Você não vai ficar enganado não. Se você está pecando, mas Jesus já te avisou que as coisas não vão acontecer. Se as portas não estão abrindo porque você não está buscando, Jesus já te avisou. Porque você não está fazendo as coisas enganado não. Você sabe que está pecando. Você sabe que às vezes você fica em casa, não querendo vir para a igreja para ver Faustão, para ver programa de televisão, coisa que não edifica a nossa vida. Jesus sabe. Jesus está falando para mim e para você. Eu costumo dizer que a palavra é um L, ela desce para mim e depois vai para o povo. Se Ele está falando comigo, Ele está falando com você também. Não adianta ficar em casa não. Deus está te chamando para estar aqui na presença de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O frio que eu estou sentindo, eu já estou sentindo o fogo do céu aqui. Eu já não estou sentindo mais frio, eu já estou sentindo calor, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Eu já posso sentir a presença de Deus aqui neste lugar. Não desobedeça a palavra do Senhor. Não desobedeça o teu chamado com o Senhor. Jesus está te chamando nesta noite. Jesus tem chamado Jonas para pregar as boas novas. E Jonas entendeu quando tudo que ele passou, o que Jesus não adianta fugir de Jesus. Jonas entendeu que não adianta se esconder. Eu posso conjecturar que depois ele ficou imaginando: eu tentei fugir, eu tentei me esconder, mas não adianta. Ninguém se esconde nos olhos do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está nas madrugadas chorando, orando, buscando a presença de Deus, falando assim: ninguém está me vendo, ninguém está olhando, mas Deus está te vendo. Deus está te olhando. Deus olha quando você olha na madrugada. Deus vê quando você está buscando a presença dEle. Deus vê o que você faz por Ele. Eu fico evangelizando por aí, ninguém dá valor, não esquenta não, porque Deus dá. Deus está vendo o que você está fazendo. Deus vê o que você faz para Ele. Não desobedeça a palavra do Senhor. Essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos desta noite, para você não desobedecer o teu chamado. Se Deus te chamou, faça. Não corra. Talvez você fique com medo, fique acuado. O que eu vou falar para aquela irmã? Muitas das vezes, a gente está aqui dentro da igreja, olhando a irmã chorando, o irmão angustiado, sofrendo, e você está assim, olhando e falando assim: eu posso falar ou não falo? Fica atrás, não fica não, vai lá, porque Deus te garante. Dá uma palavra, lança uma palavra, talvez um abraço, talvez a paz do Senhor, que você vai ver o que Deus vai fazer naquela vida. Talvez você está deixando de transformar a vida, porque você não está fazendo o teu chamado, você não está buscando a presença do Senhor.
Então não desobedeça a palavra do Senhor. Eu estava estudando essa passagem. Eu falei assim, eu estava lá no trabalho, eu fiz um esboço, até a folha do trabalho aqui, ó. Eu fiz um esboço, eu falei, Senhor, vou fazer um esboço. Aí quando foi 5 e pouca da tarde, aí eu falei com a minha esposa, amor, eu fiz um esboço aqui, vê se tá bom. Aí eu falei, eu vou ler, tu vê, se tiver bom, eu vou falar, mas eu não consigo. Eu não consigo, nunca fiz isso aqui, peguei com esboço. Eu me perco, mas tem direção. Tem direção. Se não é isso aqui, é porque Deus quer falando com alguém aqui nesta noite. Deus está falando comigo e com você. Deus está falando para você tampar as brechas. Deus está falando para mim e para você, a gente obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar, irmão. Obedece. Obedece a tua liderança. Obedece o teu chamado. Muitas das vezes nós não queremos obedecer, irmão. Muitas das vezes a gente acha que é o bambambam. A gente acha que não temos que obedecer nossos pastores, nossa liderança. Engano seu, irmão. Nós temos que obedecer a nossa liderança, nossos pastores. Temos que obedecer, irmão. Obedece que você que vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Obedece que você vai ver o chamado que Deus vai fazer na sua vida. Você tem chamado. Você tem propósito na sua vida. Você tem coisas boas do céu para a sua vida. Não desista da presença do Senhor. Não desista do teu chamado. Não desista do que Deus tem para a sua vida. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Talvez você ore há muito tempo. Talvez você fale assim para Deus, Senhor, a minha hora não chega, a minha bênção não chega. Mas não desista. Irmão, eu quero contar um negócio aqui muito rápido. Eu estava num propósito, irmão, com a minha esposa, o pastor Romualdo acompanhou, ele sabe o que eu estou falando. De eu comprar um carro, irmão. Eu e minha esposa, a gente juntando dinheiro, orando. E a gente chegou a um ponto que a gente ficou um pouco apressado. Não querendo escutar a voz de Deus, querendo fazer coisas do nosso coração, que a gente acha que tinha que fazer. A gente quase tomou volta pela internet. Foi um rapaz lá em casa que a gente queria até alugar um carro. O rapaz foi lá em casa, na minha porta, queria alugar o carro sem contrato, sem nada. Eu já estava quase fazendo pix para ele. Só que minha esposa me mandou um zap e falou, não, Rafa, vou fazer de pix para ele, nem conheço o carro, não sei o quê. Voltamos atrás. Foi aonde que eu cheguei para minha esposa e falei, amor, vamos obedecer a voz do Senhor. Vamos entregar na mão dele e vamos fazer as coisas devagarzinho. E fomos orando, entregando na mão do Senhor. Aí minha esposa chegou para mim e falou, a gente tem só essa quantia de dinheiro. Tu acha que a gente vai conseguir comprar o carro até chegar lá? Eu falei, vamos juntando, vamos orando. E um belo dia no meu trabalho, irmão. Eu trabalho de porteiro lá na Barra. E eu indiquei 2 apartamentos para venda lá no trabalho. Eu falei com a minha esposa, amor, eu indiquei 2 apartamentos lá no trabalho, que eu já indiquei vários, né, irmão? Aí ela sabe que a quantia é boa quando vende, né? Aí ela falou assim, pô, indiquei 2 apartamentos lá no trabalho e vamos ver o que vai dar, vamos orar. E continuei orando. Orando, obedecendo a palavra do Senhor, não desistindo daquilo que Deus tinha para a minha vida, irmão. Porque quando a gente faz as coisas debaixo da direção de Deus, tudo sai correto, irmão. Porque primeiro foi a minha casa, irmão. Quando eu construí a minha casa. Depois eu falei, botei um propósito no meu coração. Eu falei, moço, você vai concluir a tua faculdade, porque eu vou te ajudar. E depois a gente vai conquistar um carro. Aos poucos, orando. E nessa, menos de um mês, eu vendi, no caso não, eu falo que eu vendi porque eu indiquei, tá, irmão? Eu indiquei e foi vendido 2 apartamentos lá no trabalho. O que eu indiquei. E logo na outra semana foi alugado um apartamento que eu indiquei. Uma cobertura, lá na Barra não é barato, tá, irmão? Só para você ter ciência. Aí eu falei, amor, consegui vender os 2 apartamentos. O corretor falou até que eu vou ficar rico, me mandou mensagem. Ela, poxa, aí entra o desespero da mulher, né? Pô, será que ele vai pagar? Que não sei o quê. Eu falei, amor, ele não é obrigado. Realmente, não é obrigado, mas está na mão de Deus. E ela procurando o carro, mandando foto de carro. Aí tem hora que trabalho enche a cabeça, né, irmão? Eu fingia que olhava, eu falei, não, amor, esse carro é mas nem olhava, irmão. Eu falei, não, esse carro tá bonito e tal. Eu falei, tá, ela vê isso aí. Aí ela fala, tu nem olha. Eu falei, não, olhei sim, pô, é branco, né? Só vi a cor. Aí falou, tá bom. Aí teve o último agora que eu vi, que tá até ali fora, né, irmão? Aí olhamos, procuramos ajuda. Ajuda, irmão. Isso é importante. Deixa eu falar uma coisa aqui. Ajuda que pessoas que, homens de Deus, pessoas que vai te botar no lugar certo. As 2 pessoas que me ajudaram aqui, ó, pastor Romualdo e pastor Marcelo.
pessoas que me deram a direção. Além de Deus, Deus colocou eles para me dar a direção, para fazer a coisa certa. E aí, nós, para resumir, por causa do tempo, nós conseguimos comprar o nosso carro. E o tempo todo, irmão, colocando pedido de oração, colocando aqui na mesa, e Deus tem abençoado, irmão. E eu já coloquei no meu coração, falei assim, minha casa está pequena, eu quero ir para outra casa. Já coloquei no meu coração, filho. E é o próximo passo. E nós temos que obedecer ao Deus. É isso que eu quero dizer para você nessa noite, irmão. Obedeça o que Deus tem para você nesta noite. Obedeça, irmão. Faça tudo em ordem e decência. Não fuja do teu chamado. Não faça como Jonas. Não fuja. Porque todas as vezes que a gente fuja daquilo que Deus fez nas nossas vidas, a tendência da gente é só descer, irmão. Assim como Jonas desceu. Se você for ler a passagem de Jonas, você vai ver que a decadência, ele foi caindo. É como se fosse um degrau, ele estava lá em cima, ele foi fugindo, foi descendo, irmão. Mas entenda uma coisa. Deus tem restauração. Assim como Deus restaurou a vida de Jonas, assim como Deus teve misericórdia porque Jonas orou, que Jonas buscou, assim como Deus teve misericórdia por aquele povo que orou, que buscou a face do Senhor, Deus tem misericórdia para mim e para você. Se coloque de pé nesta noite, irmão. Nessas quarta-feiras que tem passado, os pregadores, os pastores, têm chamado aqui na frente para orar pela vida de cada um, aquele que quisesse vir aqui na frente, irmão. Mas nesta noite, Deus está me conduzindo a fazer algo diferente. Eu vou pedir para o irmão Marquinhos, para a missionária Débora estar louvando. E se Deus tocar no teu coração de você vir aqui na frente, você pode ficar à vontade. Não deixa de receber a tua bênção nesta noite. Vem aqui que os pastores, a liderança vai estar orando pela sua vida. Se coloca aqui na frente que Deus vai estar orando pela sua vida. Enquanto eles vão estar louvando, você sente a presença de Deus, o Espírito Santo falar comigo e com você. Enquanto eles estiver louvando, você pode vir aqui na frente e falar: Senhor, eis-me aqui. Não é vergonha você vir aqui na frente, não. É você reconhecer que você é totalmente dependente do Senhor. Que você reconhece que Deus tem que ser na sua vida. Porque se Deus não for na sua vida, nada vai acontecer na sua vida. Se Deus não for na sua vida, nada vai acontecer. Então não fica com vergonha. Deus está falando comigo e com você nesta noite. Eu quero fazer algo novo na sua vida. Eu quero fazer algo novo na sua vida. Enquanto você vir aqui na frente, Deus está entrando na sua causa. Está entrando na sua vida. Entrando na tua família, na sua casa. O Espírito Santo de Deus vai trabalhando no nosso favor nesta noite, Jesus. Abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado. Olha aí, Jesus. O Senhor conhece, Pai. E nós também, para teu louvor, quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim.